Olá, está começando Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. Há pouco tempo atrás, um grupo de sociólogos começou a argumentar que estávamos vivendo o fim do emprego. A verdade é que, ao invés de terminar, o mundo do trabalho sofreu transformações e hoje se exige que o profissional tenha outro tipo de postura, tanto para conseguir um novo quanto para manter o seu emprego. As novas e cruéis exigências dessa etapa do capitalismo trouxeram, como não poderia deixar de ser, um outro tipo de sofrimento profissional. A psicologia, assim como várias outras áreas, abriram seus olhos para essa questão. E é sobre isso que o Diversidade de hoje vai falar. Acompanhe no Diversidade de hoje. A psicóloga Isleide Fontenelle fala sobre a autogestão de carreira. O trabalho de orientação profissional da psicóloga Sandra Loureiro. As dicas literárias e cinematográficas de Odair Furtado para ir além nesse assunto. E a conversa da psicóloga Marilene Proença com o sociólogo Ricardo Antunes. E então, vamos começar ouvindo a voz das ruas? Diversidade foi a campo para saber. O mundo do trabalho é melhor ou pior hoje em relação a antigamente? Na sua opinião, está mais fácil ou mais difícil trabalhar hoje em dia em relação a alguns anos? Hoje em dia é muito mais difícil. Tem muita concorrência e para profissional não tem serviço, quase. Tem para marreta, a profissional não tem. Porque eles exigem muita cultura e o pessoal não está preparado, o brasileiro não está preparado com a cultura. Antigamente o que valia era a profissão. Eu acho que é mais difícil agora. Mais fácil porque tem mais meios mais ferramentas para o trabalho. A informática colaborou muito. As pessoas vão estudando, são mais profissionais no mercado e a concorrência é maior e é melhor para a gente. Os empregos exigem pessoas com características diferentes do passado. Exigem pessoas mais polivalentes. Você quer mostrar mais o seu potencial, então você trabalha bem mais. Né? Estresse, correria, acho que é até pior, viu? O ritmo de trabalho hoje, acredito eu que seja maior. A necessidade, isso é pontualmente, o mundo inteiro, né? Trabalho 8 horas e meia, eu sei que é estressante. O estresse tem que ser maior, porque quanto mais gente, mais negócio, mais correria. Essa carreira tá muito estresse mental, a pessoa acaba até tendo que recorrer a psiquiatra e tudo, porque acaba enlouquecendo, né? Hoje em dia se exige mais do profissional, né? O estresse no serviço é muito maior, a cobrança é muito grande. Eu mesmo me sinto muito cansada hoje em dia, né? É muita cobrança. Muita cobrança e a paga é pouca. Tá melhor. Um dia você trabalha, mas não ganha dinheiro. A competitividade é maior, então as pessoas se estressam mais com medo de perder o emprego. O trabalhador tem que estar preparado para essa situação e fazer mais, por exemplo, atividade lúdica, não é? Descansar mais, ouvir mais música, passear mais, conviver mais com as pessoas, mesmo porque isto não para. Vai ser assim e vai ser pior cada vez. Então as pessoas têm que se adaptar à situação. Quem comenta essas respostas é o psicólogo José Roberto Eloane. Eloane é professor livre-docente da Unicamp e professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade São Marcos. Seu nome é uma referência nacional quando se fala de psicologia do trabalho. Eu achei de maneira interessante, porque elas são heterogêneas, não é? Você tem várias respostas, em verdade, cada um tem uma visão, tem um imaginário, isso fica visível. E o que a gente percebe também é uma diferença que vem de classe social, de inserção social. Né? Agora, a maior parte se queixa do estresse no trabalho, né? Do cansaço. Alguns colocam, inclusive, olha, você precisa, afinal de contas, fazer atividades lúdicas, então você tem que fazer ginástica, você tem que, enfim, cuidar do lazer, mas no sentido que você tem que cuidar do lazer para trabalhar mais, para ser mais produtivo, né? E embora todos se queixem, praticamente todos assumem uma culpa que não tem, que na verdade não tem. Né? Porque o que nós temos no mundo atual, você percebe, eles falam, olha, antigamente era assim, hoje é assado, hoje precisa mais de cultura, hoje a informática ajuda, mas falta cultura para o brasileiro. Então é interessante que existe sempre uma contradição. Antigamente era assim, hoje é assado, hoje se exige mais. Um coloca, inclusive, o trabalhador polivalente, que ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, saber fazer várias funções, é o homem dos 7 instrumentos, mas nunca se diz, afinal de contas, quem prepara essa pessoa
para ser polivalente? Quem prepara essa pessoa para ter mais cultura? Quem prepara essa pessoa para que ele não seja tão estressado? A impressão que a gente tem, o denominador comum, é que, afinal de contas, o sujeito tem que se virar. Ele é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu sucesso. E aí não há de se espantar muito. Por quê? Porque a ideologia oficial é exatamente essa. Né? Afinal de contas, se você tiver sucesso, ok, parabéns. Se você não tem sucesso, é porque você não se esforçou para tanto. Esse projeto de trabalhador polivalente, multifuncional, estressado, que precisa ter cultura, que precisa qualificar-se a todo momento, que precisa ser competente, que tem que cuidar da empregabilidade. Que empregabilidade, afinal de contas? É a capacidade que você tem de se vender, de ser empregável. Quando você perde a empregabilidade, você se tornou menos empregável. É como se você tivesse um termômetro que diz: você é mais empregável, então você é mais competente, você se esforçou mais. Parabéns. Quando você tem menos empregabilidade, você é menos competente, você se esforçou menos. Você ficou tomando cerveja, então não venha reclamar. Veja bem que essa ideia é perfeitamente coerente com uma sociedade destituída de direitos, na qual você só tem o quê? Deveres. Você é responsável por sua própria carreira. Em época de privatizações e terceirizações, as empresas também arrumaram um jeito de se desincumbir de uma responsabilidade. Agora, cada um é responsável por sua própria trajetória profissional. Mas como isso repercute na vida do trabalhador e em sua subjetividade? É sobre isso que fala a psicóloga Isleide Fontenelle. Isleide é professora assistente da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo em cursos de graduação e pós-graduação. Sua pesquisa está relacionada às transformações sociais e impactos subjetivos, com foco especial para questões voltadas à cultura de consumo e fenômenos comportamentais do capitalismo contemporâneo. É autora do livro O Nome da Marca, McDonald's, Fetichismo e Cultura Descartável, indicado ao Prêmio Jabuti em 2003. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre o novo modelo de autogestão de carreira. O que é que vem a ser uma autogestão de carreira? A autogestão de carreira, de fato, é uma resposta a isso que está se chamando de novas configurações do mundo do trabalho. Vem como resultado de formas flexíveis de trabalho, de novas formas mais fluidas, de forma de trabalhar, em que a empresa não pode mais garantir, não pode mais dar ao trabalhador, ao seu empregado, a garantia do seu trabalho. Só para a gente lembrar um pouco aqui, carreira significava no seu sentido original uma estrada para a carruagem. E foi assimilada pelas empresas, pelas organizações, para significar uma estrada que você poderia seguir ao longo da vida, uma estrada profissional. Então a carreira estava muito ligada ao seu lugar numa empresa, à sua ascensão. E a ascensão na carreira significaria ascensão social, mobilidade social. Então como é que isso acontece hoje? Hoje, cada vez mais, quando as empresas dizem que não podem dar mais uma garantia de trabalho, cabe a você, trabalhador, ser responsável pela gestão da sua carreira. É por isso que surge então o termo empregabilidade. Você precisa se tornar empregável. Você precisa então se tornar responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua vida profissional. Cabe apenas a você assumir esses riscos. Então começa cada vez mais, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre justamente onde as próprias escolas de administração hoje vêm ensinando aos seus alunos já formados, cursos de especialização, como é que eles devem organizar, administrar a sua carreira. Serem profissionais, que nós chamamos, e não é por acaso que essa palavra já se tornou padrão no mundo, na mídia de negócios, você, sociedade anônima. Você é empresa de você mesmo, você tem que se vender. Você tem que moldar e lapidar uma imagem de profissional, você tem que se vender como capital, não mais trocar apenas a sua força de trabalho por um salário, mas estar sempre empregável como capital, dentro dessa nova lógica. E isso, dentro de um quadro, de uma análise dos resultados psicológicos disso, nós temos de um lado um discurso cuja autonomia dessa carreira promove o que eles chamam de sucesso psicológico. Quer dizer, se você tem autonomia para administrar sua carreira, você vai ter, por outro lado, o sucesso psicológico advindo de uma carreira bem administrada. E o que fica um pouco menos discutido é justamente também o tipo de resultados, de males também que esse tipo de responsabilização
única e exclusiva do sujeito por algo que ele não controla inteiramente, acaba gerando como novas formas de patologias como pânicos, ansiedades, mal-estares contemporâneos, que a psicologia deve estar mais atenta para ter que cuidar, lidar com isso. Então, a minha opinião nesse sentido, né, se pode falar assim, a minha pergunta, o meu questionamento à própria psicologia é de que maneira, ou até que ponto a psicologia hoje está preparada para dar conta desses novos desafios no mundo do trabalho, como tendo que lidar com esse profissional que acaba incorporando, né, na pesquisa que eu fiz eu percebo muito isso, os próprios profissionais incorporam essa responsabilização e dizem, se de fato eu fracassar, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, e isso de fato acaba gerando, né, nesses profissionais formas de ansiedade, de pânicos, às vezes inéditas, e eles muitas vezes não conseguem se sair um pouco, né, sair um pouco fora dessa questão de que não, essa responsabilidade, esse controle total, não cabe só a ele não é capaz de controlar tudo, né? E por trás disso, se a gente pode fazer uma análise mais sociológica do fenômeno, está uma questão de uma passagem de responsabilização do Estado para as empresas e dessas para os sujeitos. Quer dizer, acaba como, no final das contas, cabe só ao sujeito ter que pagar a conta por essa mudança. Olá, amigos. Um programa que versa sobre o trabalho fala de um assunto muito importante, né? O trabalho é fundante da própria condição humana. Não o trabalho como ele se apresenta, como emprego, como o trabalho que nos faz sofrer, mas o trabalho como trabalho criativo. Ricardo Antunes, que participa desse programa, escreve Adeus ao Trabalho, um livro que é um livro, vamos chamar assim, de introdutório, mas muito importante esse livro, e se você tiver interesse, seguir lendo os livros do Ricardo Antunes, são hoje certamente um dos pesquisadores mais importantes na sociologia do trabalho. José Roberto Eluani e Margarida Barreto escrevem sobre o assédio moral. É muito importante que pessoas que trabalhem em empresas, em corporações, leiam esse livro para saber sobre os aspectos subjetivos do sofrimento na situação do trabalho. Literatura, Rony Walter Jatobá faz crônicas sobre o trabalho, sobre o cotidiano do trabalhador, é bem interessante, vale a pena conferir. Sobre filmes, eles não usam black tie, é um clássico, né, do teatro brasileiro, escrito por Jean Francesco Guarnieri, que inclusive trabalha no filme do Léo Hirschman. E também os filmes italianos da Lina Wertmüller, o Mimi, o Metalúrgico, e do Hélio Petri, A Classe Operária Vai ao Paraíso. Já são filmes mais antigos, mas eles são clássicos, assim, de um momento em que a classe operária tem uma importância pelas características do momento. Será que a classe operária hoje mantém essa importância? É bom conferir e pensar sobre o assunto. E do documentários, o Michael Moore, Roger e eu. Roger aqui é o presidente da General Motors, e este filme, de uma certa maneira, lançou o Michael Moore. Eu acho assim, é uma crítica, que é daquelas críticas do estilo americano de fazer crítica. Critica, a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Vai desmontando, mas não coloca uma alternativa no lugar. Mas eu acho que vale a pena conferir. No mesmo sentido, a corporação, o corporation, como alguns mencionam, de um diretor chamado Mac Akbar. O filme do Michael Moore centra na General Motors e na relação ali com o desmonte de uma das fábricas. O Corporation vai falando do mundo corporativo, tá? E o que significa essa condição do mundo corporativo. Na mesma linha ali do Michael Moore, portanto, dá muitos elementos para a gente conhecer como o que está por trás, tá, nos bastidores das corporações,
mas assim com um certo pessimismo. Para onde nós vamos também é o que a gente não identifica com esse tipo de filme. A orientação profissional e vocacional sempre contou com a ajuda da psicologia. Mas como anda esse trabalho nesses novos tempos, com todas as transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo? Para saber sobre isso, Diversidade foi conhecer um pouco do dia a dia da psicóloga Sandra Loureiro. Confira. Olá, meu nome é Sandra Loureiro, eu sou psicóloga e eu trabalho com orientação profissional, tanto para pessoas que querem uma nova colocação no mercado de trabalho, quanto orientação de adolescentes, pessoas que querem mudar de carreira, enfim, é isso. O que eu faço hoje, basicamente, é orientar pessoas que por algum motivo perderam o seu emprego, foram dispensadas pela empresa, não necessariamente porque são maus profissionais, mas por uma questão, às vezes, de fusão, de aquisição, né, de reestruturação. Então, as pessoas acabam não sendo mais necessárias para aquela empresa. Então, a gente faz uma orientação para essas pessoas que estão em busca de uma nova solução para a sua carreira. Esse serviço nasceu na década de 80, né? Isso não existia antes. E ele não é muito conhecido até hoje. As pessoas às vezes fazem uma confusão entre um trabalho de outplacement, como ele é conhecido no mercado, e um trabalho de seleção, de hunting. São coisas totalmente diferentes. O que tem acontecido é que ele tem mudado um pouco o volume e a orientação em si tem mudado muito. Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou muito. E se de um lado ele precisa fazer mais com menos, ele precisa também de pessoas com mais competências do que elas tinham anteriormente. Eu acredito que hoje a gente tem uma distância muito grande entre o que a escola ensina, as faculdades e a realidade. Tanto é que eu vejo assim, como eu dou aula, os alunos são super carentes de coisas muito práticas, né? E eles querem esse tipo de vivência. Porque o que está acontecendo nas universidades, na educação? Como ela está muito fora da realidade, as empresas elas estão formando as pessoas, porque elas têm o pé na realidade. Eu acho que a gente precisa fazer essa união muito rapidamente. Hoje a carreira está muito mais na minha mão, enquanto profissional, não está mais na mão da empresa, né? Eu tenho que saber o que eu quero e tenho que construir essa carreira. Então, de um lado, isso é bom, porque você vai, mas é mais difícil. Hoje em dia, a coisa mais difícil das pessoas responderem é: o que você gosta de fazer? Porque a psicologia tem muito a contribuir neste sentido, né? De o indivíduo se valorizar e a partir dele ele fazer seu caminho. Eu diria que a salvação é você ter essa bússola interna, que ela vai te direcionar e ela vai fazer com que você ache os caminhos, né? Porque eles existem. O que eu gosto de fazer profissionalmente é ajudar as pessoas de alguma forma a sobreviver nesta selva que a gente vive hoje, que não tenha dúvida que é muito mais difícil, né, no mundo do trabalho. Sobreviver de uma maneira em que você consiga sair sadio, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas se adaptam, mas o preço é muito alto. Vale a pena acompanhar agora a conversa da psicóloga Marilene Proença com o sociólogo Ricardo Antunes. Ricardo Antunes é um dos mais importantes sociólogos do país, com pesquisa especialmente voltada para o mundo do trabalho. É professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Autor de uma série de livros importantes sobre o tema, recebeu os prêmios Zeferino Vaz e a Cátedra Florestan Fernandes. Colabora regularmente em revistas e jornais nacionais e estrangeiros. Então, Ricardo, a gente queria que você falasse um pouco sobre quais são as novas configurações do mundo do trabalho hoje. Olha, as mudanças foram muito intensas e, digamos, num plano multitendencial, né? Por exemplo, talvez a gente pudesse começar dizendo que aquela indústria que o Charlie Chaplin magistralmente
nos apresentou nos Tempos Modernos, que certamente é um filme que todos conhecemos, né? De um trabalhador numa planta taylorista e fordista de massa, com continuidade enorme de trabalhadores, com uma organização, digamos assim, seriada, um seguindo o trabalho do outro, uma produção em massa, né? Este tipo de fábrica, né, que dominou o século XX, ela já não é mais hoje dominante. Não é que ela desapareceu, mas ela não é mais dominante. Então, a primeira ideia que a gente tem que entender é que aquela planta taylorista e fordista foi substituída, onde isto é possível, e isto se deu em muitos ramos das fábricas, das empresas, dos hospitais, das escolas, dos jornais, por uma empresa flexível, enxuta, que combina um maquinário altamente avançado, né? Por exemplo, a máquina computadorizada, o computador é fundamental nesse processo de mudança, porque ele cria uma estrutura em rede, as empresas podem se relacionar, né, diretamente. Você pode, por um toque no computador, né, acionar a sua unidade produtiva na China, né? E além desta planta, digamos assim, com uma maquinaria informacional avançada, ela vai exigir um novo tipo de trabalho, e de trabalhador e de trabalhadora. Hoje, as plantas fazem com que os trabalhadores e as trabalhadoras sejam o controlador de si mesmo. E, como são vários grupos, um acaba competindo com o outro. Como as empresas querem produzir mais em época de expansão e reduzir a força de trabalho, né, em épocas de recessão, a terceirização foi introduzida em enorme quantidade. Isso significou que a classe trabalhadora é mais heterogênea, é mais fragmentada, é mais estratificada. No topo da classe trabalhadora, os seus estratos mais altos, são os trabalhos que elaboram, né, com as tecnologias de informação, né? Então, dispõe de um, digamos assim, de um capital técnico, de uma formação, de uma, aspas, qualificação, que permite atuar, não é? Por exemplo, em empresas de pesquisa, unidades de pesquisa dentro da empresa, não é? Unidades de informação, não é? Ao passo que nos estratos médios e baixos do mundo do trabalho, você vai avançando por camadas, né, um processo que eu venho chamando de precarização estrutural do trabalho. E é uma precarização estrutural porque a força sobrante é enorme de trabalho e as empresas não têm como incorporar. Hoje você não sabe se vai estar trabalhando amanhã. A sua empresa pode ser fechada e transferida para a China, ou para a Índia, ou para um país da Ásia, ou para a América Latina, não é? E essa empresa, né, no momento em que ela é fechada, o trabalhador fica sabendo no dia seguinte que ela foi fechada, né? Para os capitais é um paraíso, né? Porque, claro, se você pode contratar e demitir a qualquer momento, sem prejuízo, sem perda, os capitais estão satisfeitos. E para o mundo do trabalho? O que significa você perder um emprego de 20 anos e não poder encontrar outro? O que significa você ter uma empresa fechada que você não repõe? Entende? Por isso que nós vivemos o flagelo do trabalho. E esse é um outro traço do mundo atual. Os gestores de empresa, Marilene, em geral, eles dizem, é maravilhoso hoje, que você querendo você consegue. É brincadeira. Como você querendo você consegue? Se nós temos mais de centenas de milhões, a OIT fala em 200 milhões de desempregados, mas é mais. É impossível mensurar o desemprego real plenamente. Tem o desemprego por desalento. O que é o desemprego por desalento? O trabalhador ou a trabalhadora que já se cansaram de procurar emprego porque não conseguem e desistiram. Eles não são considerados desempregados porque eles não procuram mais emprego. Mas procurar emprego dá um trabalho desgraçado. Você tem que acordar cedo, recortar os jornais onde você vai, ter dinheiro para pegar ônibus, rodar 1, 2, 3, 4, 5, você não tem dinheiro para ficar rodando. Depois você tem que parar para comer alguma coisa. Depois você tem que continuar, quando você chega no final da tarde exaurido de tanto trabalhar procurando emprego, né? E você não tem dinheiro para fazer isso no dia seguinte, entende? É um pouco esse o cenário as minhas pesquisas têm mostrado que vem afetando. Isso tem repercussão, né, na área de vocês, na psicologia social, intensamente. Quer dizer, o estressamento das pessoas, o adoecimento mental. Né? Agora, Ricardo, que força tem o trabalhador ainda, na tua perspectiva, com todo esse esfacelamento? Existe alguma alternativa ou algumas alternativas estão, de alguma forma, não existem. É claro, Marilene, é claro que esses últimos 30 anos, nosso querido amigo sociólogo Ottaviani, né, que foi professor da PUC, foi professor da Unicamp também,
ele disse da certa USP vez, também. e da USP quando ele foi cassado, né? Eu falava do período mais recente, ele foi cassado pelo golpe de 64, logo depois, quando do AI-5, né? Professor da USP, da Unicamp, da PUC. O Otávio disse certa vez que nós vivíamos uma contra-revolução burguesa de amplitude global, entende? Quer dizer, o mundo, houve uma ofensiva dos capitais, das forças conservadoras contra o trabalho, contra os sindicatos, contra os partidos de esquerda, contra os movimentos alternativos. E nos primeiros anos, aí, 1970, 80, especialmente nos países europeus, foi muito difícil. Mas essa nova morfologia do trabalho, que eu tenho falado, Marilena, ela nos obriga também a ficar atento para as novas morfologias das lutas sociais. Ricardo, como é que você vê isso rebatendo na psicologia, quer dizer, se articulando com essa questão do humano, né, do homem nesse contexto? Claro, olha, eu imagino que num plano, né, quem trabalha nesta área da psicologia nas empresas, ela vivencia esse cotidiano muito próximo, né, independente da área em que ele se encontra. Né, que essa trabalhadora ou esse trabalhador se encontre, né, porque você tem, digamos, você percebe essa erosão dos laços de sociabilidade, né. Por outro lado, no setor de RH, é o difícil ou a quase impossível, digamos assim, tarefa de tentar, né, unir pontos que são contraditórios. Né? Então, eu tenho a impressão que, mas eu falo aqui como um sociólogo que não vivencia a condição né, do trabalho do psicólogo, mas eu tenho a impressão que o olhar do psicólogo, especialmente quando ele é crítico, quando ele é sensibilizado para as questões sociais, ele é um olhar privilegiado para perceber essa deterioração das relações de trabalho, né, e essas novas doenças, degradações, fetichismos e estranhamentos que ocorrem no universo do trabalho, né? E eu acho que isso permite que, assim como o sociólogo pode ler isso, ou o estudioso do trabalho no plano da pesquisa, né, o psicólogo pode presenciar isso nas várias esferas, quer no trabalho público que ele está percebendo essa erosão da res pública e a entrada por dentro do espaço público de uma res privada, de uma lógica privatista, que é nas empresas privadas, que todas elas estão inteiramente abertas para essas mudanças que, digamos, de certo modo, depauperam ainda mais o trabalho. É isso, Diversidade vai ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!